Sejam muito bem-vindos para o nosso podcast Vozes do MS, pela plataforma do Jornal Estado, com um tema muito importante. Nós já estamos no terceiro episódio, olha só, gente, último episódio do Drogas, da Euforia à Destruição. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Já aproveita que está acompanhando o nosso trabalho, deixa aí o seu joinha, curte o nosso trabalho e compartilha também para que outras famílias, outras pessoas conheçam um pouco mais dessas histórias que hoje nós vamos comentar, discutir e compartilhar com cada um de vocês. Quero começar aqui apresentando para vocês, do meu lado direito aqui, a minha convidada muito querida, a dona Cleonice, né, evangelista, que é mãe, secretária do lar, uma mulher forte, que deixou, né, dona Cleonice, lá, dedicou um tempinho para estar aqui conosco hoje, para compartilhar um pouquinho da sua vivência, o que a senhora vem enfrentando em detrimento da questão da droga, de ter dentro de casa um familiar que hoje se encontra na dependência química. Muito obrigada, viu, dona Cleonice? Seja muito bem-vinda e se sinta acolhida aqui por cada uma de nós. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho a minha amiga, né, querida também, a Alessandra, querendo ou não, né, a profissão dela é muito parecida com a minha, e é policial penal, conselheira, né, faz parte também do Conselho Estadual de Política sobre Drogas aqui do Estado. Tem um trabalho belíssimo, que é um trabalho técnico de pesquisa, que é a relação da dependência química com a reincidência no sistema prisional, e ela vai contar para a gente com detalhes com relação a essa pesquisa, esse trabalho, essa amostragem que ela fez junto, né, esse público carcerário. Ela vai mostrar para a gente as nuances, como que foi tudo isso. Muito obrigada, né? Seja muito bem-vinda, acolhida aqui por todas nós. Aqui na minha frente também, essa mulher guerreira, uma mulher assim que é exemplo. Vocês vão saber um pouquinho da história dela daqui a pouquinho, a Fanny, né? Deixa eu colocar aqui o sobrenome. Fanny Maricel Coman, teóloga, coach, voluntária, atua também em atendimento a comunidades terapêuticas, pessoas que passam por dependência química. Ela que conhece como ninguém o que é caminhar, né, nesse caminho da dependência química. Hoje ela é ex-usuária, uma mulher vitoriosa, e ela vai contar para vocês como ela conseguiu e que é possível sim. Então, com a fala dela também, eu quero transmitir para vocês esperança, esperança no recomeço, esperança para a dona Cleonice também. Dona Cleonice, com a história dela, eu quero que também a senhora, né, sinta-se renovada no seu interior, essa vontade de vencer, para poder continuar lutando lá com o seu filho, né? E eu vejo que é uma problemática muito, muito séria hoje, gente, que nós estamos enfrentando no nosso estado, Mato Grosso do Sul, a nossa realidade. Nós que atuamos na segurança pública, eu falo por mim, já tenho um tempo, esses 20 anos de polícia, o que eu noto? Que há uma crescente, né, um número muito avolumado de hoje de dependentes químicos. A gente anda pela cidade, a gente anda pelas ruas de Campo Grande, infelizmente a gente acaba se deparando com inúmeros, né, dependentes químicos. Antes a gente tinha uma região específica, falava, é só na antiga rodoviária, é só nos bairros periféricos, mas infelizmente essa realidade, né, essa triste realidade, ela vem hoje se disseminando para várias regiões de Campo Grande. E eu vejo que aqui também a gente vai poder falar um pouquinho o que leva, né, uma pessoa a se inserir na questão das drogas, como que começa o uso, como que é hoje, dona Cleonice, essa política pública de Estado, de município para com esse dependente, o que há necessário para que a gente possa fazer com que, de fato, esse dependente químico, essa família, né, esse familiar possa ser acolhido, possa ser assistido. E nada melhor como a gente começar aqui falando com você, Fanny, para que você relate para nós, porque hoje aqui a sua fala também, como eu te disse, só responsabilidade. Além de você compartilhar com a gente um pouquinho, né, da sua vivência, eu sei que das suas dores, você vai servir aqui como referência e como esperança para muitas pessoas. E eu quero começar perguntando para você nessa nossa discussão, quando que começou, lá atrás, o que levou você a ter o contato, a sentir a necessidade de usar a droga? E por quanto tempo perdurou você nesse caminhar, sendo uma dependente realmente da droga? E que tipo de droga que você utilizava? E se foi diretamente com essa droga, se você já se inseriu nela, ou se você teve, né, como se fosse degraus, começou com algum tipo de droga e aí passou por um outro estágio?
Bom, a minha experiência, né, você perguntou o porquê, né? O que me levou a usar, né, me tornar uma dependente química, é que eu tinha as minhas dores, né, as dores da minha alma, o vazio, né, algumas rejeições que eu vivi, né, na minha infância. Tudo isso me trouxe a buscar, que era uma dor da minha alma, né? Então eu busquei aplacar essa dor. E a minha saída foi a cocaína, né? A cocaína foi a minha melhor amiga por um tempo, né? Eu tive a minha primeira experiência com a cocaína dentro da escola, no banheiro, né, com 2 amigos, onde a gente combinou com anos? Eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos e nós combinamos, né, com uma pessoa que ia vender para nós, e nós fizemos uma vaquinha, cada um deu um dinheiro, e a pessoa que levou, né, as drogas para nós no portão da escola, debaixo das barbas do dentro do adolescente, né? E eu toda, né, disfarcei lá e ninguém percebeu, né? Só eu e meus amigos, né, 2 amigos que eu tinha na época, e nós fomos ao banheiro e usamos a primeira vez, né? Foi o meu primeiro filete, né, que eu usei. E a partir daí comecei a gostar, né? E geralmente era de 20 a 30 minutos, né, de euforia, de aquela coisa, né, de alegria e tal. E isso foi, né, e eu sentia esse vazio, né, dentro de mim. Era isso que eu ia te perguntar, porque assim, o que eu observo? Que as pessoas, o organismo, aparentemente, ele parece que vai acostumando com aquela proporção, a quantidade de droga. E eu vejo que isso nada mais é do que mascarar um problema. Exatamente. Nada mais é do que não você resolve. Colocar uma máscara, não né? Resolve. E aí, depois, como que é a sensação? Porque no momento que você está ali sob o efeito da droga, eu acredito que você está naquele momento de euforia, sim, de euforia, de anestesia, sim, de alegria, seja aqueles 20, 30 minutos, né, em que eu tinha acabado de inalar, né, aquilo para mim era como se tirasse aquela dor que eu carregava dentro de mim, né? Então era aquele meu momento de alívio, né, onde eu me sentia aliviada. Então isso cada vez mais eu fui usando. Porém eu usava escondido. A família, ninguém sabia, minha mãe não sabia, meus irmãos não sabiam, ninguém sabia. Nem desconfiava. Ninguém, e se desconfiava, né, eu mentia, se falava, eu omitia, né, e perguntava, eu falava, estão mentindo, estão enganando vocês. E o dinheiro para custear? Porque a gente sabe que nem como eu sempre brinco, né, não existe almoço de graça. Sim, sim. Então, que sirva aí o alerta, até mesmo para quem nos acompanha, porque muitos têm aquela ilusão, Fanny, principalmente quando fala de droga ilícita, vamos falar, por exemplo, da maconha. Sim. Eles têm aquela eu usei ilusão... maconha, mas eu usava assim de vez em quando, final de semana, sabe? Mas você não usei chegou muito. A usar antes a maconha da cocaína ou depois, não? Depois. Minha primeira experiência foi diretamente já com a cocaína. Foi quando eu usei aos 14 anos. E olha que a cocaína é tida como uma droga cara. Sim, sim. E para você custear? Sim. Então, o que eu fazia? Eu pegava dinheiro da mãe, pegava dinheiro de amigos, né? Sempre a gente... O drogado, aquele que é viciado, ele dá um jeito. Ele manipula, ele mente, ele engana, ele pega, ele dá um jeito. E eu dava um jeito. Isso é muito importante você falar, né, fortalecendo essa parte até mesmo para que a gente passe lá para quem tem um dependente químico dentro de casa. Como que é essa relação? Esse como se diz, essa personagem que ele acaba tendo ali para junto à família, principalmente com aquele ente mais próximo, uma mãe. Como que é essa abordagem? Os que mais sofrem são aqueles que são mais próximos, né? Assim, são os que sentem mais, principalmente a mãe, o pai, né? São os que mais sofrem com um filho dependente químico. E, no fundo, ele sofre, ele está sofrendo. Eu lembro disso, sabe? Eu tinha 14 anos, e às vezes eu usava e depois eu me sentia culpada, me sentia envergonhada. Eu tinha vergonha das pessoas. Exatamente, isso eu morria acontece. de vergonha. E quando perguntava, eu mentia, porque era mais fácil para mim. Né? Era mentir, enganar, sabe? Então, eu omitia, enganava, dava um jeito. E talvez para viver com essa culpa, me corrija se eu tiver, né, errada. Sim, aí eu me culpava, mas aí eu usava de novo, aí entrava, aí depois que passava o efeito, vinha a depressão, vergonha, tristeza, angústia.
E aí, arrependimento, e eu não conseguia sair, e usava de novo, e o meu corpo começou a viciar, e o meu corpo começou a pedir. Pedia mais Pedia mais, e eu ia usando cada vez mais, e fui tendo amigos. E a ambientação, eu digo sempre, o meio em que você está, ele sempre vence. É claro que a culpa não é dos meus amigos, nunca foi. A responsabilidade é minha. Eu assumo. Eu que escolhia usar, porque eles poderiam estar com eles e não usar. Sim. Mas eu escolhi usar. A escolha errada foi minha. Eu reconheço isso. Sim, entende? Dona Cleonice, hoje a senhora, isso que a Fanny está nos relatando e está compartilhando conosco, a senhora também vem presenciando e vem passando por tudo isso dentro de casa. Porque hoje a senhora tem dentro de casa o quê? Um filho, né, que é dependente químico. Sim. E eu quero que a senhora relata para a gente como chegou a droga na vida do seu filho, como a senhora descobriu quando o seu filho estava, de fato, fazendo uso da droga, em qual momento, e aí qual que foi a sua reação diante disso? Bom, foi assim, né? Quando ele estava com 15 anos, ele começou a trabalhar. Ele não teve pai. Então, eu casei, né? Casei não, amiguei, aí como eu tive essas 2 filhas, né? E aí não se dava muito bem com o padrasto, né? Porque o padrasto era muito rígido, né? Assim, não tinha aquele amor de pai, né? Mas também isso não é culpa também, né? Aí ele então começou a trabalhar. Eles são irmãos só por parte de mãe? Só de mãe. Não são de pai, sim. É. Aí ele começou a trabalhar com 15 anos. E aí eu desconfiei, né? Ele falava assim, para mim, ele chegava e ele se ajuntou com as pessoas que trabalhavam na obra, eu acho que usavam, e ele começou a usar também. Aí ele saiu. Tá vendo? Então, os amigos, o meio. O meio influencia quem nós somos. Eles iam para, como que diz? Trabalhar, passear? Não, passear, sair fora de Campo Grande para ir no balneário, essas coisas. Sim. E aí ele chegava daquele jeito, né? Mas daí a senhora notava que ele estava com aparência, o caminhar, sim, o falar. Você notava que o agir era diferente? Ele chegava transformado uma vez, mas só que não com agressão, ele só chegava com aquela, assim, com o olho escatalado, né? E meio cansado assim, falava que queria dormir, tomar um banho e dormir. E aí mas eu não sentia cheiro de bebida nele. Uhum. Aí eu falava, mas... Nessa época ele trabalhava ou não? Trabalhava. Sim. De servente, né? Uhum. E estudava. Aí ele falava assim, mas meu filho, onde que você estava andando? O que você está fazendo? Você está bebendo? Mas eu já desconfiei que era, né, a droga mesmo, porque não tinha cheiro de bebida. Uhum. Só que ele ainda não tinha falado para você que era. Você chegava a perguntar para ele? Perguntava. Não, depois a gente conversa, né? E agora eu quero tomar um banho, quero dormir. Uhum. Ele dormia. Aí ele pegou e falou a verdade, né? Falou assim, mãe, eu juntei com o povo aí, eu saio, a gente vai usar fora de Campo Grande, né? Vai no balneário, passa o dia lá. E eu falei assim, eu estava desconfiado mesmo, porque você não chega aqui, não tem cheiro de bebida. E qual o tipo de droga? O que ele começou a usar? Maconha, crack, na cocaína, verdade mesmo, base, na verdade, álcool. Com 15 anos ele começou na escola. Ah. Porque eu tirei ele do bairro, né? Escola. Escola. Eu tirei ele do bairro e pus ele aqui no centro. Porque lá na minha vila tinha muito usuário, né? Uhum. E era a turminha da escola, da ida para a escola, né? Que usavam e eu tirei ele. Mas nessa época ele não estava assim ainda, né? Usando muito. Mas já usava. Usava maconha. É que talvez ele ainda não tinha a senhora talvez não tinha, como se diz, identificado talvez essa dependência, mas que como se diz, o direcionamento para a dependência já estava bem próxima, né? Deve ser, né? Talvez já estava usando, né?
E aí, depois ele assumiu que era o usuário e tal, e aí, de fato, começou a mudar já o comportamento dentro de casa. Daí ele... deixa eu terminar da escola, né? Eu troquei ele de escola, né? E pôs ele na escola aqui no centro. Uhum. Aí ele se ajuntava. Aí lá que ele começou na droga pesada, né? Que eu acho que era a cocaína, né? Sim. Eles E aí nesse... matavam aula. E aí... Fiz muito nessa isso. época ele estava trabalhando. Sumia com os Sim. amigos. E aí, como a senhora fala? E ele falava assim que era tudo assim, filho de sargento, de policial, sabe? Que matavam aula, né? Porque iam para a praça. E a partir desse momento, como que foi a relação dele com a escola? Ele continuou frequentando a escola? O trabalho, ele continuou com a mesma assiduidade? Ou não? Não, aí ele Mudou, caiu rápido. Ele, deixou do daí trabalho, deixou da escola, acabou se saiu entregando. de casa, Tá, foi para a rua. E para arcar com esse vício, com esse consumo, ele se valia do quê? Como que ele conseguia dinheiro para isso? Não sei, com a turma dele, né? Porque roubando por aí. Ele já teve algum problema criminal? Já foi preso, já. Já foi preso o quê? Uma vez, duas vezes? Duas vezes. Já foi preso por causa dentro de casa, que ele roubou a irmã dele, né? A irmã dele deu parte, ele foi preso. Sim. Ficou... Uma vez ele ficou 2 anos, uma vez ele ficou 1 ano, né? Depois que ele roubou a irmã dele. Só que assim, não podia descuidar celular, não podia descuidar nada. Que tirava dentro de casa. Então, isso nos leva também a uma conversa agora até com a Alessandra, porque é justamente onde começa, né, a sua pesquisa, né, Alessandra, essa relação da dependência química com a reincidência no sistema prisional. Você está vendo o relato aqui, né, tem em loco da dona Cleonice, que o filho dela, né, dependente químico, que já foi reincidente, inclusive, né, foi preso, em detrimento do quê? Então, a droga acaba conduzindo para essa questão da criminalidade. Então, 2 pontos importantes que eu gostaria que você fizesse, né, um relato do principal objetivo da sua pesquisa. O que você encontrou como amostragem lá dentro do sistema prisional, conversando, entrevistando esses indivíduos que ora se encontram lá e que chegaram lá por conta, né, na sua grande maioria, em detrimento da dependência química que os levaram para cometer algo ilícito. Primeiro assim, que como servidora, né, tem 15 anos de serviço público e atendendo essa clientela, a gente começa a perceber de uma forma empírica que sempre tem uma relação ou outra com as drogas, né? Um descontrole, uma dificuldade de arcar com o custo para manter a família e manter o vício. Mas assim, é tudo muito empírico, com base na vivência profissional. Eu falei assim, eu quero começar a entender como que esse fenômeno se instala na vida dessa pessoa, né? E aí, na época, em 2018, eu passei numa seleção de mestrado na Universidade Federal e comecei a pesquisar existia uma relação da dependência química com a situação de aprisionamento e depois com a reincidência prisional, né? Eu falei assim, se empiricamente, na minha vivência, eu já percebi isso, agora eu quero provar cientificamente que existe sim essa relação, né? E aí eu iniciei os meus estudos com isso. E assim, eu acho bacana falar que o meu estudo ele é de natureza qualitativa. Isso quer dizer o quê? Que ele não se baseia em grandes números, em grandes coletas. Porque o que eu quis evidenciar não é o que ocorria, mas por que ocorria, como foi esse processo. As causas, exatamente, né? Como que essa pessoa que faz o uso da droga se enxergava, se percebia. Então eu queria saber dele, qual era a percepção dele sobre tudo isso que estava acontecendo na vida dele, se ele conseguia identificar quando isso começou, ao que isso conduziu ele, e ali naquele momento que ele estava, tinha uma relação? Então, e você acha que com essa sua coleta de dados, ali você conseguiu retirar ali, conseguiu coletar ele, o próprio, né, o que está ali preso no sistema carcerário, ele consegue entender que ele está ali em detrimento das consequências da questão da droga? Ele consegue enxergar isso? Nem sempre.
Por isso que é importante se tratar desse tema no sistema prisional, né? Na ocasião, a gente tinha um grupo, né, com dependentes químicos, era um grupo de ajuda mútua. Então, assim, eles entravam nesse grupo não se reconhecendo como dependentes, né? E aí a gente começava a estudar, era uma dinâmica bem bacana, baseada nos 12 passos de narcóticos, com base no diálogo, na experiência que eles trocavam. E assim, depois de umas 2, 3 reuniões, eles já conseguiam se identificar através dos relatos dos colegas que eram mais antigos. Então, começaram a se perceber, né, enquanto dependentes, enquanto usuários abusadores de drogas, e que não conseguiam sair sozinhos desse processo de adoecimento. Mas precisava, sim, ter esse despertar, ter esse olhar voltado para que ele refletisse no que conduziu e como começou. Essa identificação. Exatamente. E você conseguiu coletar lá, com relação, assim, os fatores de vulnerabilidade desse indivíduo, o que o colocou nessa vulnerabilidade, nesse caminho com as drogas? Você poderia nos descrever? Foi um dos pontos abordados. E assim, ouvindo a Fanny falar e a dona Cleonice, eu falei, gente, isso está na minha pesquisa, né? Olha que coisa assim bacana quando a gente identifica que realmente foi estudado algo que tal que de qual fato você acontece. fez o trabalho, né? Porque assim, eu ainda destaco que em relação às pessoas privadas de liberdade, geralmente esse uso começa bem antes da fase que a Fanny disse, que iniciou aos 14, né? Eu comecei e que a dona 14. Cleonice falou que com o filho começou por volta dos 15. Quando a gente fala de pessoas privadas de liberdade, a gente começa a observar que esse início é bem mais precoce. Geralmente, a grande maioria que eu tive contato antes dos 12 anos de idade. E muitos entre os 9 e 10 anos de idade. Nossa, a precocidade extremamente. E aí, quando eu fui buscar entender como que isso se instalou, quais foram os fatores, eu comecei perguntando, na fase da infância, da adolescência, você teve contato com drogas ilícitas ou com pessoas que faziam uso, até mesmo familiares? E aí eles começavam a discorrer de uma forma ou de outra que tinha tido esse contato sim, ou no meio ou na própria família. Era isso que eu ia te perguntar já, né? Qual o meio que era o primeiro contato desse sistema, né, prisional, essas pessoas? E assim, e no ambiente familiar, nem sempre havia o consumo de substâncias ilícitas, mas havia o consumo de álcool, que é uma droga lícita e socialmente aceita. E muito usual. Hoje você vai, né, em muitas que festas. Destrói família. Isso. Exatamente. Você vai em festas de criança, né? Bebês que estão ali totalmente regada a álcool dentro do ambiente familiar, né? Muitas vezes eu já vi casos, porque eu faço palestra em escolas também, eu já vi casos do jovem me relatar, que ele falou para mim uma vez assim, não cortando o seu raciocínio, mas já retorno para você. Eu perguntando, falando sobre quando que ele usou álcool, ele falou assim, foi a minha mãe que me deu. Ela me deu por quê? Porque ela queria que eu testasse os meus limites. Era melhor eu experimentar dentro de casa do que lá fora. Então, muitas vezes, Alessandra, Fanny, Dona Cleonice, muitas vezes a família, mesmo sem perceber, né, acaba que colocando essa criança em vulnerabilidade e propiciando, né, dando o start para que ela ingresse na questão da dependência química. Exatamente. Não é mesmo? Continue, por favor. Porque a família, ainda que não perceba e não faça isso racionalmente, há o que a gente chama de comportamentos de risco, né? Então, assim, consumir a bebida alcoólica no ambiente familiar, quando consumida ainda em excesso, repetidas vezes, de uma maneira de rotina, quando há permissividade dessas figuras parentais, o pai e a mãe, de que o filho experimente, deixa eu provar como que deixa eu ver qual que é o sabor, eu posso tomar, é só aqui em casa, né? Então, assim, acaba se desenvolvendo comportamentos de risco dentro do ambiente familiar. E isso agregado a outros fatores, como a Fanny disse, a questão do ambiente, a questão
da convivência em núcleos que coloquem em risco, acaba também influenciando. Só que o que eu acho importante a gente destacar? Sim. A dependência química não é fruto de apenas um fator. Sim. Não é só porque Concordo. a família fazia uso de alguma substância. Não é porque convivia em grupos de amigos que usavam. E que cada pessoa também reage de um jeito, né? Exato. E cada Então, pessoa começa de uma forma diferente, né? E tem seus motivos. Cada vida é uma história por trás dela. Exatamente. Cada um tem a sua experiência, né? Então, as suas escolhas, né? E até mesmo no tratamento. Eu estava conversando Exatamente. hoje com a pastora Sheila, ela disse que cada indivíduo reage de uma maneira e aceita Diferente, o seu exatamente. organismo, ou até mesmo a própria pessoa, ela aceita um tipo de tratamento e aquele tratamento vai ser efetivo para ela. Sim. Então, é mais ou menos isso que eu acho que você está falando Sim, também, né? isso mesmo. Porque, primeiro que assim, não existe essa questão, o melhor tratamento para mim é este. É o remédio. Você perguntava isso para eles? Sim, foi a minha última pergunta, meu último questionamento, né? Depois que eles conseguiram fazer essa relação do início do consumo de aceitabilidade infância, também, de né? juventude, em que aspecto, quando foi, em que momento. Aí depois eu perguntei para eles se eles faziam essa relação com o início das práticas ilícitas. Você acha que o fato de você usar droga te direcionou para que você praticasse atividades ilícitas? Sim, porque ou eu roubava dentro de casa ou eu roubava fora. Porque eu precisava manter o meu vício. Ou assim, eu precisava ajudar em casa com o meu salário. Mas se eu comprasse a droga com o meu salário, a minha mãe ia perceber que eu usava. Porque não ia sobrar dinheiro para eu ajudar. Então eu precisava roubar. E aí, quando ele fez esse link, aí eu parti para uma outra pergunta. Mas e você acha que por você usar drogas e precisar roubar, isso tem alguma relação com a sua primeira prisão? Claro que tem. Porque se eu não tivesse usado a droga, eu não ia precisar ter roubado. E se não E tivesse se eu não roubado? tivesse roubado, eu não teria sido preso. Então, assim, ele consegue ir buscando um sentido, uma relação gradual em todas essas fases. E aí, por último, eu perguntei para ele, em relação à sua atual prisão, porque assim, um dos critérios de seleção era que fossem todos privados de liberdade reincidentes, que entraram por 2, 3 ou mais vezes. Aí eu falava, e você considera que essa sua atual situação de prisão, agora dessa última vez, tem alguma relação com isso? E todos eles falam, não, tem sim. Porque eu já entrei no sistema prisional um dependente químico, fazendo uso de drogas. Já entrei por conta disso. E quando eu entrei aqui, ou eu continuei consumindo, ou eu não recebi apoio para parar de usar. E aí, essa relação, Alessandra, como que é essa relação lá dentro do sistema prisional? Porque aqui fora, o que a gente vê? As pessoas falam assim, coloca lá dentro, mas ele continua tendo acesso à questão das drogas. De fato, isso é o que acontece? Né? De fato, isso é o que as pessoas... que a gente tem essa mensagem aqui fora, que a gente comprova. Muitas vezes a gente recebe até telefonemas de golpes que são praticados dentro do sistema prisional. Né? Quem está lá dentro acaba que tendo acesso, né, a tantas coisas lá, de aparelho celular, ligando, aplicando golpe. E com relação a uma droga, muitos falam, não adianta nada ele ser preso, porque chega lá ele vai ter que também, e acaba aqui ainda agravando mais, porque para ele ter acesso a essa droga, como aqui fora, ele tem que arcar com isso. E muitas vezes ele se sujeita a algumas situações lá dentro do sistema prisional para poder manter o seu vício, assumindo algumas condutas que muitas vezes não é dele, ou até mesmo praticando um ato ilegal ali dentro. Às vezes é um fator que o influencia a diminuir o uso e, de repente, até parar, ainda que por um período, de consumir a droga. Para não ficar tão refém. Para ele não ficar sempre em dívida com alguém ou não precisando se sujeitar a algumas situações para manter o vício. Então, esse start também acontece lá, né? E assim, dada tantas limitações, tantas vulnerabilidades que o indivíduo vivencia no sistema prisional, ele percebe que o uso de droga, por mais que dê esse alívio, como
como a Fanny disse, né? Tinha esses 20, 30 minutos. Sim, para mim, naquele momento. Naquele momento. Sim, acaba dificultando muitos aspectos dentro da prisão. E ali ele consegue começar a perceber que tem possibilidades, que tem estratégias que ele pode fazer uso para tentar minimizar esse consumo ou, de repente, até parar com ele. Né? Então, assim, a gente vê muito isso. E dentro das limitações, dentre os entraves que a gente vivencia no sistema prisional, isso em todos os estados da federação, os mais, outros menos, mas ainda que o sistema tenha todas essas limitações, ele ainda atua como um fator que pode fazer com que esse indivíduo supere o seu uso abusivo. Ou pelo menos, ainda que não supere, mas pelo menos ter esse despertar, se reconhecer enquanto um dependente químico. Aceitar, né? Até isso que eu gostaria de elencar, né? Eu acho importante falar sobre isso. Depois que um dependente químico ele é usuário, às vezes depende, tem por mais tempo, menos tempo, quantidade de vezes que usa tudo isso, né? Mas o primeiro passo para vencer, para sair, é reconhecer. É a autorresponsabilidade. É dizer, eu sempre uso essa palavra, eu estou, né, dependente químico, mas eu não sou, eu estou. Então, eu decido não ser, não estar mais, mas ser quem realmente eu sou. De fato, ele identidade, assumir que ele tem essa dependência e que ele precisa de ajuda, né? Exatamente. Sim, exatamente. E aí, o que está acontecendo agora. Pedir socorro. Ele chegou agora a pedir socorro. Ele pediu ajuda para a Sim. família. Que coisa Já. maravilhosa. Isso aí é uma grande vitória. Sim. Tá, e ele pediu essa ajuda, dona Cleonice, para a senhora? Tem E aí? um ano já, mas sempre, de vez em quando, tem uma recaída, né? E nas aí essa recaída, né, é importante também falar sobre os gatilhos. Sim. Entende? Observar, reconhecer qual é o gatilho que me faz usar. Se eu, por exemplo, tem pessoas que quando bebe lá uma quantidade de bebida alcoólica, ela sente vontade de usar. Mas você não acha que para ele reconhecer né? esse gatilho, talvez no primeiro momento ele só vai reconhecer após ele iniciar esse ele tratamento? precisa tomar decisões. Porque ele né? precisa, no mínimo, se reconhecer, né, ali como dependente químico, eu acho que é um dos passos, mas ele precisa passar por um processo também de desintoxicação. Depende de lucidez, cada situação, né? Exatamente. Lucidez por um psiquiatra, certo tempo. psicólogo, né? Às vezes alguns precisam de medicação. Depende, cada caso é um caso. Porque no seu caso, como você estava falando para nós, graças a Deus você é um exemplo assim de muita superação. Eu tive que superar sozinha, né? Eu tinha um filho pequeno e o meu filho, na época, tinha 4 anos quando eu estava no fundo do poço. Foi quando eu estava realmente perdida no mundo das drogas. Quando você entrou no seu casamento, o seu esposo já sabia? Não, isso que eu falei. Eu usava escondido, ninguém sabia. Eu roubava da carteira do meu esposo, roubava da minha mãe sem ela saber, pegava um pouquinho de cada um sem eles notarem, entendeu? E juntava e comprava para suprir a minha carência, né? Minha necessidade física, inclusive. E nesse momento, você sofreu alguma a interpelação da família, dele, do esposo, perguntando isso para você? Não, ninguém Ou percebia. Ele nem desconfiava? Talvez eles desconfiavam por quê? Quais eram os sintomas que eu tinha? Eu, de repente, mudava meu humor, de repente eu me tornava agressiva, entende? Entendi. Mudava, eu tava, e de repente eu mudava, assim, entende? Mas aí podia pensar que hoje a gente fala muito em questão de bipolaridade, exatamente, né? Muitas pessoas hoje... aconteceu isso, e mentia, tá né? irritada. E se perguntava, uma vez, meu marido na época perguntou para mim, eu menti. Falei, o povo fica inventando histórias de mim, né? E com muita convicção, Com muita né? convicção, Não, né? porque foi o que você falou, né? Manipular, o dependente, ele usa desse subterfúgio O dependente químico é o mestre da manipulação. Da mentira. Da mentira, de enganar, sabe? E se fazer, às vezes, até de coitadinho, e se duvidar, consegue até fazer a mãe comprar para ele. É porque hoje Eu tô falando isso, que eu vivi isso. E eu fazia amigas minhas comprarem para mim. Me darem, porque era uma necessidade minha. Eu queria fazer uma pergunta. Desculpa. Pode falar. Pode. Aqui nós temos... Esse nervosismo Sim, que te dava... agressividade.
você estava em abstinência ou você já estava em uso da droga? Geralmente é quando eu estava sem usar. Eu ficava muito nervosa, muito irritada. Exatamente. Porque eu queria usar de novo, entende? E aí, quando eu estava sem, ou às vezes ou demorava para eu conseguir comprar de novo, eu ficava muito irritada, agressiva, né? Ofendia as pessoas que eu mais amava. E é isso que também me levou a decidir deixar, entendeu? Isso é um aspecto que também foi evidenciado na minha pesquisa. Sim. Que quando ele falava dos crimes que ele havia cometido, dessas situações que o conduziram à prisão, eu perguntava para ele, mas você estava sob efeito da droga? Aí ele falava assim, na maioria das vezes, eu estava na fase da fissura, que é a fase que eles identificam como o episódio de abstinência. Então, você acha que esse período de abstinência é um momento, é o ápice, assim... Eu falo que os primeiros 30 dias, para mim, foram os mais difíceis. É mais difícil do que quando você está sob o efeito da droga. É você dizer não. Dizer um desespero de usar. Porque o seu corpo está gritando e pedindo, e você você vai dizendo não. E assim, e até um ponto também muito importante para quem é usuário, busca uma espiritualidade. Eu venci, eu falo assim que, na realidade, quem me capacitou a vencer foi Deus. Eu entrego para Ele toda a honra, porque foi Ele que me tirou das drogas. Eu digo que toda a honra é de Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele que me mostrou, através da leitura bíblica, que eu digo que é a melhor literatura para uma pessoa. E a sua família já era? Tinha essa cristã? Tinha alguma... ninguém tinha. Quem que te mostrou, que te levou a Bíblia, eu tive a palavra? Uma experiência. Na realidade, eu tive uma experiência muito forte com Deus na rua. No final da Afonso Pena, aquele som alto e tal, né? Todo mundo aí naquele momento e tal, né? Eu estava usando maconha nesse dia. Era um fim de tarde e tal, né? No outro dia eu ia trabalhar e tal. E aí de repente veio na minha mente, assim, dentro de mim, falou para mim: o seu lugar não é aqui. Eu tive uma experiência com Deus. Cada pessoa tem a sua, essa foi a minha. Sim. Né? E aí eu parei para pensar. Cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? E comecei a pensar, cadê meu filho pequeno? Quem está cuidando dele? De repente, sabe, veio. E nisso, até que eu fui até um encontro, né, de pessoas que tinham a mesma fé. O que eu fui? Eu fui procurar pessoas que acreditam em Deus. E essas pessoas me apresentaram a Bíblia, e a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter esse vazio, né? Ocupou, né? Começou a preencher, e eu comecei a ver quem eu sou. Hoje eu sei da minha verdadeira identidade. Hoje você falando numa situação aí, hoje conversando à tarde, no nosso bate-papo da tarde, com o Lucas, que é o ex-dependente químico, ele falou uma coisa assim, que o que você está falando assim, pode ser que reflita isso. A partir do momento que ele foi levado para esse acolhimento lá na comunidade, ele falou assim que ele se sentiu acolhido, ele sentiu esse pertencimento, e ele falou assim, né, que essa palavra tomou conta dele, de tal forma que ele conseguiu fazer com que esse espaço mesmo que você está falando aí, é um vazio. Que ele fosse aos poucos sendo cuidado, Exatamente, sendo tratado, e começou a mudar, né, o cenário, a mente dele. A autoimagem, né? Você começa a se ver quem você é. Hoje eu me olhava no espelho, não conseguia nem me encarar no espelho, porque a minha autoimagem era totalmente destruída. Hoje eu consigo olhar no meu espelho e me ver a grandeza de Deus da criação em mim. Eu consigo olhar para vocês hoje e ver a beleza de Deus e o amor que eu não tinha antes. Fanny, você usou por quanto tempo a droga? Eu fui usuária de cocaína dos meus 14 até meus 25 anos. Usei por 11 anos. 11 anos. E você poderia dizer para a gente hoje, você tem alguma sequela desse estágio que você teve, essa passagem com a droga? Deixou o quê de cicatrizes na Fanny? Eu digo assim que a dor, a minha dor, hoje é o meu propósito, né? As dores do meu passado, hoje é o meu propósito, que até hoje eu quero ajudar pessoas, né? A superar, a sair, né, disso que está vivendo, que foi uma grande dor, uma vergonha, né? Toda aquela vergonha que eu sofri antes, hoje eu sinto a dor das pessoas que estão lá, porque eu estava lá também, entende? E assim, uma das grandes sequelas que eu tive da questão da memória, né? Eu tive muitas dificuldades. O que eu fiz?
eu comecei a ler muito, porque eu tinha muito lapso de memória. Né? Uma época eu tive muitos problemas renal, né? Sozinha. Eu não compartilhava isso com ninguém, porque eu sabia, né, que isso era problema da quantidade de uso. Né? Meus vasos sanguíneos, tive problema muito, né, de coriza. Hoje eu já, graças a Deus, depois de 23 anos que eu não uso mais. Até por conta da cada cocaína, dia né? É um dia de vitória, né? Para quem é ex-dependente químico que está me ouvindo aí vai saber do que eu estou falando. Cada dia é um dia de vitória, um dia, cara, hoje eu venci de novo, né? E eu quero vencer. E dos motivos, né? Claro, Deus me fez olhar para o meu filho, né? E o meu filho foi a grande inspiração para eu deixar aquele mundo e me tornar a mãe que realmente ele merecia. Sim. Né? Então, a maternidade foi algo muito forte também, que me ajudou a sair do mundo das drogas. Né? Então, reconhecer, o primeiro passo é reconhecer. Né? Independente e abstinência. Né? O primeiro passo é reconhecer. Eu estou e agora eu preciso sair. E o que eu vou fazer para sair dessa? Eu vou ficar deixando a minha vida passar? Né? Eu vou continuar ferindo as pessoas que eu amo? Me machucando cada vez mais? Não, preciso sair dessa. Então, eu vou buscar ajuda. E que se você não consegue, né, eu busquei ajuda na Bíblia. Mas hoje tem várias condições. Há 23 anos atrás não tinha, né? Já conversei isso com a Betânia, não tinha essa ajuda que hoje nós temos, né? Tantos lugares aí de acolhimento, né? Como você falou. Exatamente. Do Lucas, né? Que foi acolhido, que coisa boa. Né? Então, e buscar mesmo essa ajuda. Né? Dona Cleonice, seu filho precisa tomar esse passo. Né? E como ele buscou a ajuda da família, né, e se ele aceitar passar pelo processo, né, de um acolhimento num centro de recuperação, seria ele maravilhoso. Já porque foi. Ele já chegou aí para um centro de várias recuperação? vezes. Mas pode tentar de novo. Foi na chácara, né? Com o pastor. Foi na chácara, ele ficou no máximo lá 20 dias. Aí acho que deu a recaída. Eu tive a abstinência nele, ele ficou louco, veio embora. E porque o pastor falou assim, não precisa trazer o remédio. Ele estava tomando o remédio, né? Falou, não precisa não. Com a glória de Deus, ele não precisa tomar remédio. O problema é que, por exemplo, se já tem um certo tempo de uso da medicação, cada caso é um caso. Ela não pode fazer uma análise da pessoa. Aí ele não levou o remédio, né? Acho que deu tem alguns que precisam ir tomando gradativamente até que ela fazendo consiga... aquele desmame, né? Isso, exatamente. Até que ela consiga, porque nessa época, ele tinha saído da cadeia. Ele falou, não, mãe, agora, a minha decisão agora é buscar Deus. Ele saiu da cadeia e foi internar na Santa Casa, ele pegou tuberculose, né?